A queda nos índices de isolamento social preocupa os especialistas, principalmente nesse período de aumento dos casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. E aí eu queria pedir muito a sua atenção, porque eu vou conversar agora, falar sobre esse assunto com a demógrafa Luciana Lima, participando aqui com a gente. Luciana, mais uma vez, você já está aparecendo aqui no nosso telão. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, sempre cooperando, com a população também, trazendo informações importantes. Agora eu já começo fazendo a seguinte pergunta: essa queda no isolamento social que já vem acontecendo ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, isso traz uma preocupação, não é verdade? Para os especialistas, para as autoridades de saúde também. Explica para a gente esses detalhes em relação ao isolamento social. Muito bom dia. Bom dia, Analisson. Satisfação participar novamente do seu programa e falar com seus telespectadores. Bem, como você destacou, sobretudo a partir de novembro, houve um aumento importante do número de casos de Covid-19 no nosso estado. E isso, junto com a tendência que já vem declinante de isolamento social, desde antes, inclusive, da reabertura econômica, preocupa, Então, a gente tem visto sistematicamente, a formação de aglomerações, muitas pessoas abandonando o uso das máscaras, enfim, um comportamento, que nós já sabemos qual é o desdobramento dele, A gente vem falando desde o início da pandemia, batendo na mesma tecla, que o distanciamento social, enquanto a vacina ela não é efetivada, ela é uma das medidas mais eficientes, para a gente evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, que isso sobrecarregue os hospitais, que aqueles grupos de risco, principalmente os idosos, as pessoas que têm doenças, que podem agravar o quadro da Covid, com pressão alta, diabetes e outros. Então, a gente não pode relaxar, Chegamos ao final do ano, mas a pandemia, ela não passou, ela não acabou. Então, esse relaxamento, essa tendência de queda no distanciamento social continua, assim, muito preocupante. É verdade. E quando a gente fala, Luciana, em relação ao isolamento social, ao distanciamento, eu particularmente não posso esquecer, não consigo esquecer o que nós vivemos há pouco tempo. Inclusive, queria até que você fizesse uma avaliação para a gente aí em relação ao período das mais grandes aglomerações registradas no período das eleições, da campanha eleitoral. Que avaliação você faz de tudo isso? Pode ter sido resultado também? Bem, os indicadores de distanciamento social, eles analisam a movimentação da população no geral, Então, a gente não tem dados que permitam falar com 100% de certeza que essa redução se deveu à movimentação nas campanhas eleitorais, Porém, foi vamos dizer assim, um fato importante, ocorrido principalmente nos meses de setembro e outubro. Então, quem não recebeu pelo WhatsApp alguma mensagem, alguma foto, algum vídeo mostrando excessos, em algumas campanhas eleitorais. Então, a gente vê, por exemplo, que pegando o período pós-pandemia, ou seja, de março para cá, o mês de outubro é aquele que teve o menor índice de distanciamento social, em torno ali de 37%, Esse valor ele não diferencia muito dos outros valores médios dos outros meses, mas teve uma redução aí, Então, a gente pensar, que teve essas movimentações no período eleitoral, a gente vê a ocorrência de festas, Tem-se uma importante contribuição de comportamento da população jovem ou de parte dela, que é de frequentar barzinhos, frequentar as baladas e aí se expor mais ao risco da contaminação. Inclusive hoje a população menor de 35 anos, 35 anos ou menos, já responde por quase metade do número de casos de Covid-19. Então, vamos dizer assim, é um combo, Nós tivemos, sim, a questão das eleições, dos movimentos no período eleitoral, que podem ter contribuído para essa redução do número do distanciamento social.
Mas também a gente também tem outros comportamentos de outros segmentos da população que estão contribuindo para isso. Muito bem. Luciana, então fica aí essa orientação, né? Como a gente sempre fala, a gente trabalha aqui, mas orientando constantemente as pessoas, alertando através das autoridades que participam com a gente. Então continua esse cuidado, é preciso continuar com esse cuidado, né? Quem puder manter esse cuidado que a gente está falando, que é o isolamento, né? Isso, é manter o isolamento, né? O mês de dezembro é aquele mês que tradicionalmente as pessoas fazem as confraternizações, né, que normalmente reúnem as famílias, né? Este vai ter que ser um Natal mais comedido, né? Então, tá quase, né? As vacinas, elas estão chegando, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? Então, passar mais um mês ou 2, né? Tomando todos os cuidados, utilizando a máscara, para a gente poder ter um 2021 mais tranquilo, né? Então, não é hora de baixar a guarda. A gente sabe, né, que a saudade dos nossos parentes, a saudade dos nossos amigos, ela é muito forte. Mas a gente tem que aguentar firme, né? Continuar seguindo as medidas de distanciamento social, respeitando todas as medidas, para a gente poder ter um 2021 melhor do que foi esse de 2020. Muito bem, Luciana Lima, demógrafa, muito obrigado pela participação aqui no Notícias da Manhã mais uma vez, né? E qualquer novidade a gente chama, tá bom? Para trazer essas informações, esclarecendo aqui, informações muito esclarecedoras, né? A participação da Luciana Lima, tá certo? Um ótimo dia para você, obrigado mais uma vez. Obrigada, Análise, foi um prazer, estou sempre às ordens. Igualmente, muito obrigado, valeu.